Tema da aula de hoje: como Cristo destruiu o poder da pobreza na cruz. E por que existe esse título? Por que tem esse título? Porque esse esse princípio, essa chave de sabedoria que eu vou trazer para sua vida hoje, foi aonde começou o meu processo com Deus quando o assunto é dinheiro, finanças e prosperidade. Eu cresci num ambiente classe média baixa. Eu não cresci num ambiente extremamente pobre e de escassez a ponto de passar fome. E eu quero que você digite aí para mim agora. Qual foi o ambiente que você cresceu? Você cresceu num ambiente de escassez total, onde existia fome, onde você tinha que vestir a roupa dos amigos porque você nunca tinha roupa, ou você cresceu num ambiente classe média. Não tenha vergonha se você cresceu num ambiente classe alta. Não tem que ter vergonha de nada disso. Aqui não há. Tem umas pessoas que têm vergonha por ter nascido num ambiente bom. Se você nasceu num bom ambiente, é porque o seu pai e sua mãe pôde prover isso e show! Esse é o caminho certo. O caminho certo é esse. Que os pais e as mães provêem os filhos de forma abundante. Esse é o caminho certo, tá? Mas eu quero saber onde, como você cresceu. Ó, a Ediane mandou classe média, classe média. A Eula mandou não tinha escassez restrita, não. Classe média. Beleza, maioria aqui classe média. Vai mandando aí. Enquanto eu conto aqui. Eu cresci num ambiente classe média baixa. Vou te explicar o que seria a classe média baixa. Eu considero classe média uma pessoa que já tem um pouco de conforto, né? Já tem um pouquinho de conforto, é a classe média. Não sobra, nunca sobra, mas também não falta. Está naquele conforto ali. Consegue assistir um filme, às vezes, uma vez ou outra consegue ir no cinema, sabe? Essas coisas. Consegue ganhar um presente de vez em quando. E tem a pobreza, a escassez de fato, que você vive o tempo todo em necessidade. Eu cresci num ambiente onde era uma classe média baixa. Meu pai, desde que eu nasci, ele é pastor. E meu pai é pastor de uma igreja na periferia de São Paulo, Zona Norte. E até hoje a comunidade dele se encontra ali. E eu cresci num ambiente que o ensino, além de ser um ensino religioso, mesmo que eu não tenho, eu aprendi muita coisa ali, não tenho nada de ruim. Às vezes eu vou lá pregar, às vezes eu vou lá sentar. Hoje mesmo eu estava no aniversário da minha tia, que é com a galera de lá, então eu não tenho nada de ambiente, de dor com aquilo que eu lembro de lá, tá? Mas, só contextualizando, eu cresci num ambiente onde a pobreza era a realidade de todo mundo. Mesmo que eu não morava na periferia, a igreja se encontrava na periferia. Então, nós estudamos a vida inteira em escola pública, toda essa questão, mas a mentalidade que predominava é uma mentalidade da escassez. É uma mentalidade de nunca ter o suficiente. É uma mentalidade de com medo de não ter amanhã. É aquela mentalidade de será que vai ter o suficiente amanhã? E eu lembro que o meu pai, a igreja estava começando a crescer, é uma igreja de 200 pessoas, cabe 200 pessoas. Essa igreja começou a crescer, ele recebeu uma oportunidade de abrir uma outra igreja pro lado de Santana, mais pro centro de São Paulo, e ele abriu essa igreja, só que chegou lá, deu errado. Aí ele voltou dessa igreja para a igreja cá com 100 mil de dívida. Só que nós estamos falando de 100 mil de dívida há 25 anos atrás, né? Imagina 100 mil reais há 25 anos atrás. Era muito dinheiro. E eu lembro da sensação dessa fase da nossa vida, de quando eu era pequenininho, e meu pai desesperado porque ele tinha que suprir toda essa dívida sozinho. E eu cresci neste ambiente, aonde eu cresci com a mentalidade de que meu pai dependia do dízimos e das ofertas dos irmãos. Havia muita piada disso dentro da escola, enfim, todo esse padrão. E só que eu tive uma boa infância. Não vou reclamar da minha infância, não. Meu pai e minha mãe me deu uma boa infância. Joguei bola, brinquei, pirei pipa, tudo isso. Só que eu cresci com a mentalidade da escassez, de nunca vai ter o suficiente. Nós crescemos num ambiente onde a pessoa que ganhava, 3 mil reais é uma pessoa que ganhava muito bem. Uma pessoa que ganhava 4 mil reais era considerada já uma pessoa já classe média alta, na mentalidade da qual eu cresci. E
a vida inteira crescendo, jovem, enfim, aí jovem, na adolescência, a vida melhorou um pouco dos meus pais, mas ainda assim era a vida dos meus pais, não era a minha. Quando eu casei com a mentalidade de escassez. Eu tinha um dos meus medos de casar, gente, era não conseguir suprir minha família. E se você é homem, eu acho que você vai me entender. A mulher, a esposa também entende, porque hoje o homem e a mulher trabalham muito para que um casal consiga se manter. E eu cresci, uma das coisas que eu não queria casar era isso. Eu tinha medo de não suprir a minha família. Eu tinha medo de não ter dinheiro, porque eu nunca tinha dinheiro, né? Eu não aprendi a trabalhar desde cedo, eu não aprendi a guardar dinheiro, eu não aprendi a investir dinheiro, eu não aprendi a pensar de forma próspera quando o assunto era dinheiro. Dinheiro era simplesmente tinha sempre o suficiente para o básico, não tinha sobra daquilo. E quando eu casei, dito e feito, mentalidade de escassez, foi o que aconteceu. Aperto do começo, desde o início de casamento. Eu, depois eu conto algumas experiências loucas que aconteceram no casamento, que eu vou te dar testemunhos da minha vida para te gerar ousadia nessa questão financeira, como você atuar com a mentalidade de filho quando o assunto é dinheiro. Mas nós passamos apertos, passamos dificuldade, precisamos de ajuda dos pais, precisamos de ajuda daquelas pessoas à volta no início do casamento, porque não conseguia se manter, enfim, todo esse padrão. Porém, eu ainda tinha uma mentalidade de que se eu aprendesse o máximo, eu conseguiria romper isso. Então eu sempre li muitos livros, sempre busquei, sempre empreendi, nunca, mano, eu já trabalhei para como funcionário no CLT, acho que uma vez na minha vida como telemarketing, lembro ainda na Nextel até hoje, mas eu a partir daquele momento eu só empreendi, sempre empreendi, porém nunca prosperava. E quando eu tive a minha transformação da mentalidade religiosa para a mentalidade do reino, ficou muito mais claro para mim que a prosperidade era um direito meu como filho. E a primeira coisa que mudou entre eu e Deus, quando o assunto era dinheiro e finanças, foi quando eu cheguei a Deus e falei o seguinte: Pai, eu sei, eu entendo na sua palavra tem vários versículos que mostram que o Senhor prospera os seus filhos, que a bênção de Deus enriquece e não traz consigo dores, que Deus nos dá capacidade para adquirir riqueza, que Deus nos abençoou. Pai, eu já sei de todos esses textos. Eu conheço esses textos. Eu sei que o Senhor abençoa, e a sua bênção, quando ela vem, ela atrai, ela abre caminho, ela abre porta. Só que por que eu não vivo isso, Deus? Essa foi a questão que eu falei. Por que eu não consigo viver isso? E eu lembro que foi no dia 20. No dia não, essa é outra, né? Que foi duas experiências que eu vivi com Deus perto. Foi em novembro de 2022, por ali. Deu novembro, dezembro de 2022. Final de ano. Final de ano você sabe como que é. Final de ano você tá sem dinheiro, você tá frustrado. Está puto porque ninguém não consegue viajar, não consegue dar presente para os filhos, não consegue fazer nada. Então você tá bravo. Você tá, meu, mais um ano se finaliza e eu não consigo prosperar, eu não consigo viver. E eu não consigo sair dessa situação que eu tô. Do limite, ou da falta, ou da escassez. E eu estava frustrado novamente entre novembro e dezembro e eu fiz essa oração. Falei, pai, eu lembro, sabe o que que impulsionou essa oração? Aí ela falou: acho que a virada de chave é essa indignação da situação, porque muito tempo eu era conformada com a situação, não quero mais isso pra mim. Maravilha, você falou uma chave muito importante. Pega essa chave, pessoal. A primeira chave de hoje não foi dada por mim, foi dada pela Iola. Você não muda aquilo que você se conforma. Você não muda aquilo que você se conforma. E sabe qual foi a virada de chave? Qual foi a virada de chave? Não. Qual foi o gatilho que gerou a minha indignação? Porque eu já fiquei indignado outras vezes com Deus sobre a minha vida financeira. Não com Deus, tá, gente? Indignado com a situação, conversando com Deus. Eu conversando com Deus com indignação, eu já tive outros momentos, mas eles não duraram tanto tempo. Sabe aquela indignação que você se indigna a hora, mas daqui a pouco você esquece e segue a vida, conformado com aquilo que você está vivendo. Mas aconteceu algo que me gerou gatilho para minha indignação, aonde eu pensei, agora eu não posso voltar para trás. O que que você acha que é? Vamos ver se alguém acerta.
Sorteio. 3, 2, tempo! O que que acontece? O que que você acha que aconteceu em minha vida? Hum, a Ela tá afiada hoje. Não é o querer ter filho, que eu já queria, mas é que a mulher era engravidou. Aí veio a notícia que alegrou toda a família, obviamente, mas quem é pai sabe, tá vindo o filho. Eu preciso prover a minha família de forma abundante. Eu não posso permitir que essa criança nasça num ambiente de escassez, de mentalidade de escassez. Sabe por quê, pessoal? O problema não é o limite apenas, tipo assim, ter o suficiente. É possível ser feliz tendo o suficiente? Sim, obviamente. O que eu tô querendo dizer é que o tempo todo eu estava preocupado. O tempo todo eu estava cansado. Eu preciso saber como vou prover para minha família. Eu vi a minha esposa trabalhando, saindo de manhã, pegando 1 hora e meia, 2 horas de trânsito, tendo que trabalhar lá hum, longe pro caramba, 2 horas, 2 horas e meia para chegar lá. Depois mais 2 horas e meia para voltar. Cara, nós chegávamos em casa já podre, pronto para dormir. Não tinha uma vida, não tinha. Nós sobrevivíamos, nós não vivíamos, nós sobrevivíamos. E quando vem, você pensa, pô, vai vir um menino. Pô, que na verdade eu não sabia ainda se era menino ou menina, só sabia que era um filho. Eu penso, cara, eu tenho que crescer, eu tenho que prosperar. Não é possível que eu vou viver isso e vai vir uma criança e agora? Como que eu vou conseguir prover se eu não estou conseguindo, eu e minha esposa? Nós vivemos no aperto, imagine agora com uma criança que nós vamos viver. Que aperto é esse que nós vamos viver? Então, naquele momento, naquele momento de frustração e de indignação, eu falei com Deus: Deus, eu sei todos os textos bíblicos que a prosperidade ela é algo que o Senhor deseja para mim, mas eu não consigo acessar. E chegou um momento que eu preciso dessa virada de chave. Eu preciso dessa virada de chave, Deus. Eu quero saber quem já fez esse tipo de oração ou está nesse momento hoje. Fala para mim aí no chat. Você já chegou nesse momento em alguma fase da sua vida? Ou você está nesse momento? Eu não sabia, estou aprendendo isso agora. Fiz hoje essa oração. Uou, fez hoje. Tá quentinho, tá no forno. A Josi colocou eu. Vamos lá, pessoal. Nós estamos em 22 pessoas aqui, por favor. Eu tô no início da jornada. Rafaele, seja muito bem-vinda. Edmar, quero aprender. Show. Lembre sempre do microfone fechado, pessoal. Microfone fechados. Eu estou nesse momento, preciso de uma virada de chave mentalidade. Maravilha, Ademir. Eu, Enzio. Legal. Eu nunca fiz, não sabia nem como pai eu consigo ver Deus. Muito obrigado pela sua sinceridade, Sibeli. E você trouxe uma chave muito importante. Fiz campanha, voto achando que iria prosperar, amigo. E nada. É. Esse negócio de fazer voto e campanha é totalmente da mentalidade escrava da religião. Eu vivo o sobrenatural de Deus nessa área. Maravilha. Beleza. Obrigado por compartilharem aí. Então vamos lá. Eu cheguei neste momento. E como foi que Deus, ele trouxe uma chave absurda para mim. Ai, meu Deus. Eu chego até porque depois que Deus falou isso, mudou muito minha vida, mudou muito meus conteúdos, mudou muito aquilo que eu ensino, mudou tudo. Deus trouxe. Eu estava dormindo, vou ir direto ao ponto, eu estava dormindo. E eu estava bem cedo, quem me segue há um tempo já ouviu essa história, tá?
eu já era cedo, assim, tipo 6, 7 da manhã. Eu estava naquela fase entre acordar, mas ainda sonolento. E sabe quando você tá quase acordando, mas eu fico ainda. O que tá acontecendo? E eu tenho muitas visões nessa fase, tanto quando eu estou com sono prestes a dormir, estou no processo de transição entre acordar e dormir, e quando eu estou no processo de transição entre dormindo para acordar. Eu tenho muitas visões quando eu estou nesse momento. E Deus me colocou, Deus me levou como numa experiência 3D. Ele me colocou dentro daquela passagem aonde os 12 vigias foram visitar a terra prometida. Ele me colocou dentro daquela passagem. E é como se eu estivesse lá com eles, vendo eles, enxergando a terra prometida. E quando Deus me mostrou isso, e Deus é sábio, então ele sabia que eu entenderia que é aquela passagem, ele falou assim para mim: Eu já te dei tudo, mas você só vai acessar o que sua mentalidade permitir. E naquele momento, em questão de flash, sabe aquele negócio de quando fala quando você está perante a morte, parece que passa um filme na sua frente? Foi assim. Passou um filme do que ele queria me dizer como interpretação. Várias coisas em segundos. Eu entendi na hora. Quando ele falou assim, ó, você só vai acessar o que sua mentalidade permitir, eu entendi por que que ele estava me mostrando os 12 vigias. Por quê? Porque os 12 vigias tinham uma promessa de Deus. Qual era a promessa de Deus? Eu vou dar a terra para vocês. Na verdade, eu já dei a terra para vocês. Vocês precisam ir lá e tomar posse. Mas o próprio Deus falou que expulsaria os inimigos da terra. Eu vou expulsar os inimigos da terra na frente de vocês. Eu vou expulsar todos esses inimigos. Só que quando eles tiveram que visitar a terra, eles esqueceram da palavra de Deus. Eles não colocaram fé no que Deus prometeu. E eles enxergaram a situação a partir das suas crenças limitantes e dos seus traumas. Por quê? Nós estamos falando de um povo, pessoal. O povo, os 12 vigias, era do povo de Israel. O povo de Israel viveu 430 anos como escravo. A mentalidade daquele povo era uma mentalidade de escravo. E a mentalidade de escravo é uma mentalidade que não tem ousadia, tem constante medo. O escravo, ele é massacrado. O escravo nunca vive em abundância. O escravo não é bem cuidado. O escravo não é bem tratado. Então, quando eles olharam aqueles gigantes, eles pensaram: pô, quem somos nós? Nós não vamos conseguir. E logo eles deram vazão aos medos dele. E aí Deus fala essa frase: Eu já te dei tudo, mas você só vai acessar o que sua mentalidade permitir. O que que ele quis dizer? Eu já tinha dado a terra para aqueles homens, mas a mentalidade deles escravos impediram que eles se apropriassem da terra. A terra era deles. Se eles fossem tomar essa postura assim, vou crer no que Deus disse, e por isso nós vamos conseguir, porque não é na nossa força, mas é na força de Deus. Se Deus falou, ele vai fazer, como Josué e Caleb fez. Os 10 vigias voltaram com relatório negativo. E olha como é muito louco. Deixa eu até parar de compartilhar, porque Deus conduziu para um outro ponto. Então, vamos parar de compartilhar a tela, deixa vocês me verem aqui. Pensa comigo, pessoal. Pensa comigo. Deus prometeu a terra para eles. Se eles tivessem dito assim para si mesmo, os gigantes são grandes, mas nosso Deus é maior. Nós estamos falando de um povo que viu Deus abrir o mar. Nós estamos falando de um povo que Deus trouxe comida para eles de diversas formas. Mas é água da rocha, é nuvem, é uma nuvem, uma coluna de fogo que andava com eles à noite e uma nuvem que andava com eles de dia. Caraca, mano, só coisa sobrenatural. Deus cuidou deles em todos os instantes, de todas as formas, de forma sobrenatural. Quando eles olharam por aquele gigante, eles não olharam para Deus, eles não olharam para aquele Deus que fez tudo isso. Eles olharam para os seus medos. Logo, eles morreram no deserto. Eles tinham uma promessa de Deus, eles tinham uma palavra de Deus. Mesmo assim, eles não se apropriaram dessa palavra. E lá em Hebreus, a Bíblia diz que eles não misturaram a palavra de Deus com fé.
Então eu quero ser bem firme com você, porque eu estou aqui como seu mentor. Não é porque você recebeu uma palavra de Deus que ela vai se manifestar. E não é porque a prosperidade está liberada no mundo espiritual através da cruz que você vai se apropriar dela. O que define é a fé que você vai se posicionar na terra para enfrentar os desafios e de fato se apropriar da promessa. Porque Josué e Caleb que disseram naquele dia, sim, vamos que a terra é nossa, 40 anos depois, eles estavam vivos ainda. E 40 anos depois eles entraram na terra. E eles entraram na terra porque a postura deles foi: vamos que a terra é nossa. O desafio é grande, mas quem está conosco é maior. E nós podemos destruir, porque eles se apegaram no que Deus disse. E aqui está o motivo do porquê muitos cristãos não vivem o que Deus tem para eles, porque tem medos, tem crenças limitantes, tem padrões de comportamento de passividade, de vitimismo, de autopiedade, de culpa, de vergonha e de medo. E não é que Deus que vai fazer na sua vida, é você que vai se posicionar e se apropriar. E aí Deus só vai tirando os inimigos da sua frente. É um trabalho de cooperação entre você e Deus. É um trabalho de cooperação entre você e Deus. Você precisa pisar no chão e falar assim: a terra é minha, a terra é minha, ninguém me tira daqui. A terra é minha, ninguém me tira daqui. Se é uma cura, é minha, na cruz. Se é a prosperidade, é minha. A provisão financeira, eu tenho direito, eu sou filho. A palavra diz que o pai alimenta os seus filhos. É minha. Eu não aceito viver outra coisa além disso. Você tem que entrar no modo Jacó. Eu chamo de modo Jacó. Lembra que Jacó fez? Lutou com o anjo a madrugada inteira. E o anjo falou: por favor, me deixa aí, me deixa aí. Que Jacó falou assim: se tu não me abençoares, tu não vai vazar daqui. Nem que eu tenha que lutar com você mais o dia inteiro. Tu não vai sair daqui enquanto tu não me abençoares. E é mais ou menos essa postura. Mais ou menos não. É essa postura que você precisa ter para se apropriar de tudo que é seu. Enquanto eu não viver o que Deus já liberou para mim, eu não vou descansar. Não é o descansar. Em Deus há descanso? Sim. Porque não é o descansar que eu digo. Eu usei até a palavra errada. Eu vou usar outra frase. Enquanto eu não viver tudo que Deus tem para mim, eu não ficarei passivo. Essa é a postura de quem se apropria. Essa é a postura do filho. Perfeito. O descanso não é passividade. Você descansa em Deus, mas você está se movimentando no mundo físico. Você está se movimentando. Vocês têm que estar em movimento. Movimento no mundo espiritual e movimento no mundo físico. Movimento no mundo espiritual e movimento no mundo físico. Ora, declara, jejua, mas se movimenta no mundo físico. É muito louco. Mas vamos lá. Eu ia fazer uma pergunta de como que tá a vida de vocês e tal, 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 mas nem vou. O Espírito Santo direcionou para outro ponto. Eu nem vou. Eu quero direto para pro ensinamento. Vou compartilhar. Eu só quero saber, dentro do que nós conversamos até agora, como que você tá aí, para o que você vai receber hoje. Eu só coloquei algumas imagens aqui. O conteúdo tá no que eu vou falar, tá? Me fala aí, de tudo que eu falei até agora. Tem microfone aberto. Pera aí. Hum, pronto, fechei. Vou deixar aberto aqui. Se entrar alguém, eu vou ver. Deixar o chat aberto. Me fala aí, nessa revelação que eu trouxe, dessa experiência que eu vivi com Deus, da mensagem que eu trouxe até agora, o que o Espírito Santo está comunicando no seu coração?
Pô, tá silencioso. Tá comunicando nada, né? Então vamos embora. Ademir, posicionamento. Obrigado, Ademir, por ser o corajoso. Josimara, posicionamento. Ó, dois com a mesma palavra. Eu não sei tomar posse. Rafael e Landa. Você vai aprender hoje, mulher. Você quer que a gente diga algo em relação às imagens? Não. Eu quero que vocês digam algo que o coração de vocês, que o Espírito Santo comunicou ao coração de vocês até agora. Nessa experiência que eu trouxe para vocês e do que eu falei do povo de Israel e do você só vai acessar o que sua mentalidade permitir. O que o Espírito Santo falou com você até agora? Intimidade para viver novo. Eu quero muito acessar tudo que é meu. Certo. Beleza, vamos embora. Eu coloquei só três imagens. Essas três imagens representam três coisas, que eu vou dividir o ensinamento em três pontos, tá? É muito simples o ensinamento, ok? De hoje, é muito simples. Só que o que vai mudar é o seu coração. Se o seu coração está aberto. Se o seu coração estiver com crenças do tipo, "Ai, deixa eu ver. Na verdade, me ajuda com uma coisa, que eu não sei a experiência de vocês, o convívio de vocês. Quais foram as frases que vocês aprenderam sobre Deus e o dinheiro que vocês sabem que atrapalha vocês hoje? Por exemplo, é, o dinheiro é a raiz de todos os males, distorcendo totalmente o texto bíblico. Se você for muito rico, você vai. Se você ganhar dinheiro demais, você vai se desviar de Deus. Eu vivo tudo isso hoje, mas a dúvida ainda existe. Que dúvida, Fernanda? Minha crença é tudo verdade, vai acontecer para todos, menos para mim. Uau, Josi, muito obrigado. Muito obrigado. E novamente, dinheiro é suado para ganhar. Perfeito, muito obrigado. Outra coisa, lhe peço aí que vocês deixem a câmera ligada, quem pode deixar a câmera ligada, por favor. Porque eu falo com vocês aqui, eu vejo a fisionomia, eu vejo a carinha de vocês. Quem puder, por favor, eu peço isso. Quem não puder, tudo bem, ok? Vamos lá. Mano, muitas crenças, maravilha. A Josi já vi aqui, é a segunda vez que eu te vejo aqui, hein, mulher? Seja muito bem-vinda novamente. Fico muito feliz de vê-la novamente. Eu acho que você estava na live também. De segunda você estava? Ah, vi você lá também. Show. É, minha crença é tudo verdade, vai acontecer para todos, menos para mim. Sibeli, dinheiro é suado para ganhar. Eula, que é difícil entrar no céu quem é rico, que rico é soberbo, maravilha. Ou serve a Deus ou ao dinheiro, Marcos Alves. Os ricos não vão para o céu. Uou. Ser pobre é ser humilde. Muito boa. Ouvi falar que rico vai para o inferno. Perfeito. Posso perguntar para você o que é coração? O que é coração? Ai, o que é coração? Eu não entendi. O que você quer dizer é o que é o coração? É isso? Faz um favor para mim, Enzio. No final da aula, faz essa pergunta, tá? Senão nós vamos sair do assunto. Mas faz essa pergunta que eu vou te responder. Não posso porque estou fazendo minha bebê dormir. Perfeito, Rafael. Muito obrigado, tranquilo. Eu dou muito valor para uma mãe que está assistindo uma aula com um bebê para dormir. Isso é doido. Essa mulher quer muito. Parabéns. A dúvida que eu mereço ou não isso. Perfeito. Então presta atenção, gente. Eu vou falar aqui e talvez, se o Espírito Santo me direcionar, eu vou abrir alguns textos. Se o Espírito Santo me direcionar, senão eu só vou citar os textos e você vai anotando aí e vai buscando depois, tá? Aqui, filhos são ativos, são proativos, não são passivos, ok? Primeira imagem, ela representa o jardim do Éden. A primeira imagem representa o Jardim do Éden. Então faz um desenho aí na sua folha e coloca aí Jardim do Éden. Por que essa primeira imagem? Porque, pessoal, nós precisamos entender, é muito importante. Eu vou dar uma chave para vocês aqui para entender o coração de Deus. Uma das coisas que a gente precisa entender sobre Deus é o propósito pelo qual ele faz as coisas. O propósito pelo qual ele faz as coisas. Onde foi que Deus criou o ser humano? Foi lá no Jardim do Éden, lá no início, Gênesis 1, 2, 3 é onde aconteceu.
Se você ler ali e você parar para meditar ali, você vai precisar, você vai começar a entender por que que Deus criou o homem. Por que que Deus criou o homem? Você precisa ir para Gênesis 1:26. Por que que Deus criou o homem? E aí você precisa entender tudo que está naquele contexto de quando Deus criou o homem. A primeira coisa que nós podemos avaliar é se a pobreza é algo que Deus deseja para que nós nos tornemos humildes, por que que o jardim do Éden era próspero e abundante? Lembra? Lá iniciou tudo. A criação do homem se iniciou lá. Então, por que que Deus, ele coloca o homem num lugar e fala assim, ó, pode comer de tudo. Tudo é seu. Você pode se alimentar. E quando diz homem, gente, estou falando o ser humano, homem e mulher. Pode comer de tudo, desfrute. A palavra é desfrute de tudo. Por quê? Como que nós podemos pensar logicamente, racionalmente, como nós podemos pensar que Deus, ele deseja que nós temos apenas o suficiente, limitados, se quando ele criou o homem, ele fez isso de forma abundante e próspera? Esse é o primeiro caminho. Tente imaginar no seu jardim do Éden, na visão que você tem do jardim do Éden, você consegue imaginar escassez naquele lugar? Falta, necessidade, só o suficiente, limitado. Você não vai conseguir enxergar isso, porque de fato não era. Existiam animais em forma abundante, existiam frutas de forma abundante. A Bíblia diz que existiam rios, e um desses rios representava riqueza. E se nós pensarmos no Jardim do Éden, nós precisamos pensar em quem criou o Jardim do Éden, quem criou o mundo. É o dono do ouro e da prata. Logo, se ele é o dono do ouro e da prata, jamais ele criaria um lugar com escassez e jamais ele criaria um ser humano para viver em escassez. Como um pai ama os seus filhos, é dono do ouro e da prata, coloca eles na terra para viver escassez, pobreza e necessidade. Nesse momento, sabe o que está acontecendo dentro de você? E eu sei que está acontecendo dentro de você, e aí vai definir o nível de mentalidade de pobreza e escassez que você tem. Quanto mais eu falo isso, mais dentro de você há um desconforto. Por quê? Porque você viveu escassez demais, talvez você passou fome. E nesse momento você pensa o seguinte: caramba, mano, se Deus fez o ser humano para isso, por que que eu passei fome? Vem uma indignação, vem uma raiva interna. E às vezes essa raiva até é direcionada para o próprio Deus. Deus, como o Senhor me permitiu viver isso, sendo que o Senhor fez o mundo com prosperidade, abundância? Por que o Senhor me permitiu viver isso? Novamente, ó, grava isso. Coloca, escreve assim a palavra mentalidade. E você vai colocar dois pontinhos ou uma seta para o lado, que eu vou dar a definição de mentalidade. Existem várias definições de mentalidades, tá? Mas eu gosto de uma definição de mentalidade que eu aprendi com o Dr. Bob Proctor. A mentalidade é o mundo interno que você tem. Sua mentalidade é o mundo interno que você tem. Provérbios 23:7. A Bíblia diz assim, ó: assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. O que isso significa? O mundo interno que você tem em você, ele se manifesta no mundo externo. Show. Fico chateada comigo por ter passado tanto tempo sem ter esse acesso. Compreendo, compreendo.
Ó, eu vou fazer algo com aqueles que são mais livres, tá? Os meus alunos de mentoria individual sabem o que é visitar o próprio coração. Eu faço isso constantemente com eles. Eu quero fazer algo com vocês todos ao mesmo tempo, mas eu vou fazer num tempo rápido, coisa de 2, 3 minutos, tá? No lugar onde você tá, e se você puder fazer isso, claro, por exemplo, tem acho que a Rafaele, que não vai poder, porque tá com uma bebê ali, não dá, mas você que dá, feche seus olhos agora, feche seus olhos agora, e deixa a minha voz direcionar você. Vai ser 2 minutos, 3 minutos no máximo. Deixa a minha voz direcionar você. E tudo que você vê é real, tá? E depois você vai dizer isso para mim no chat. Agora, nós vamos diretamente para o seu coração. 1, 2, 3. Vá diretamente para o seu coração. Ou, se você não familiarizado com a palavra coração, vá diretamente para dentro da sua mente. Agora, eu quero saber, eu vou fazer uma pergunta e o seu coração vai te trazer uma imagem. E eu quero que você preste atenção no máximo nessa imagem, tá? Quem é você quando o assunto é dinheiro? Como você se enxerga quando o assunto é dinheiro? Como você se enxerga quando o assunto dinheiro, prosperidade, riqueza, abundância, quando essas palavras estão soando, o que você sente? Quais são os sentimentos que predominam? Qual é a imagem que vem ao seu coração sobre você mesmo? Pode abrir os olhos. Digita no chat. Qual é a imagem? Como você se viu? Descreve como você se viu. Isso é muito importante, tá? Algumas pessoas têm dificuldade de visualizar, eu sei, mas eu também tinha, tá? Eu era uma pessoa extremamente. Até hoje, minha esposa às vezes vai conversar comigo, quer fazer alguma coisa na casa, ela fala: "Ah, imagina tal coisa ali", eu não consigo. Mas pelo fato do treino de visualizar, eu consegui construir essa habilidade. Eu não tinha essa habilidade, eu construí. Eu não posso ficar passivo perante uma situação. Ah, eu tenho dificuldade com essa coisa, não vou fazer mais. Dificuldade para visualizar, compreendo. Ó, Sibeli falou, entristecida, decepcionada e perdida. Me vi como uma pessoa mediana que tem medo de pagar o preço para romper. Uau, que específico, anota isso, Josi. Eu me vi diante de um emaranhado de fios e estava parada na frente dele, e estava confusa diante dessa imagem. Perfeito, confusão. Não vi nada. Ok, não vi nada, tudo escuro. Interessante. Jéssica, você viu a mesma coisa que o Ademir? Você não viu nada ou estava tudo escuro? Porque são duas coisas diferentes. Pequena, inferior a Elidiane. Maravilha. Perfeito. Por que isso é importante, pessoal? Tudo escuro, tá? Eu vi a mesma coisa que a Euler, junto disso o sofrimento. Ok. Por que isso é importante? Esse é o seu mundo interno. E esse mundo interno, ele se manifesta no mundo externo, tá? Dinheiro fugindo das mãos, Marcos. E quando você tem uma mentalidade, você não muda essa mentalidade, você pode ter fases de melhora, mas você acaba sempre voltando para aquele lugar, porque é o mundo interno que você tem. Você precisa mudar o seu mundo interno. Agora, novamente, o texto vai fazer mais sentido. Assim como você imagina em sua alma, assim você é. Certo? Só que agora nós vamos fazer outra coisa. Novamente, coisa rápida e veloz. Eu vou pedir novamente, feche os olhos. Nós vamos ver outra pessoa agora. Eu não vou fazer a mudança da sua imagem agora, tá? Não dá tempo, isso exige tempo. E é muito difícil fazer isso com todo mundo. Eu faço muito isso em mentoria individual. Mas trazer a consciência disso já é poderoso para você. Feche seus olhos, vá para dentro do seu coração ou para sua mente novamente, e eu vou fazer uma pergunta e vai vir uma imagem, ok? Quem é Deus para você quando o assunto é dinheiro?
Como é a imagem de Deus para você quando o assunto é dinheiro, prosperidade, riqueza, abundância, escassez, necessidade? Tudo que se relaciona com dinheiro e provisão, quem é Deus para você? Qual é a imagem que está gravada em seu coração de Deus? Pode abrir os olhos. Escreva, gente, no chat, por favor. Dificuldade para visualizar, certo? Ademir, senti uma alegria imensa. Oh, isso é muito bom. Mas o que você viu, Ademir? A mesma coisa, tudo preto, a Jéssica. A Fernanda, não vi nada. Arthur Senna, meu pai. Meu pai. Não ficou claro, Arthur, para mim. Provedor. Só que eu quero que você diga assim, ó. Eu vi Deus como um homem branco com uma barba e ele estava com as mãos abertas e provisão. É imagem, gente. Eu preciso da imagem. Eu vi um homem de. Nossa, eu nem vi o negócio. Eu tava falando da barba branca, a aula tá. A Iola tá falando da barba branca. Eu vi um homem de barba branca abrindo um baú marrom com dourado nas bordas. Eu só não vi o que tinha dentro, mas queria que era tesouros, pois eu emocionei na hora. Que maravilha. Que maravilha. Ademir, não vi imagem. Tá, perfeito. Quando você não viu, tudo bem, eu entendo. Não é um processo fácil para quem não está acostumado. Eu imaginei Deus cuidando de mim com ouro. Ok. Imagem de homem com provisão nas mãos. Maravilha, 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 maravilha. De Jesus vivendo de caridade, desprendido de riqueza. Perfeito. Tá, maravilha. Por que que eu fiz isso com vocês agora? Primeiro, porque o Espírito Santo me direcionou, e segundo, para vocês entenderem o que é mentalidade. Se vocês não mudarem a imagem interna, a autoimagem de vocês e a imagem de Deus. É literalmente isso, especificamente o foco do meu curso A Transição lá, e das minhas mentorias individuais. Mudar a imagem que você tem de si mesmo, mudar a imagem que você tem de Deus. Esse é o objetivo. Por quê? Quando você se enxerga como Deus te enxerga, você vai acessar tudo. O que há de limite para você? E quando você enxerga Deus como realmente Ele é e não como a imagem que a religião criou, você vai acessar tudo. Por quê? Na imagem está envolvido crenças. Quando eu falo qual é a imagem, essa imagem é representada por crenças. Por exemplo, eu vi um homem sentado. Deixa eu ver se tem alguma imagem aqui que eu consigo usar. Hum, de Jesus vivendo de caridade, desprendido de riqueza. A imagem que a Josi me trouxe. Beleza. Aí eu vou, claro, se eu tivesse se conversando com ela, eu ia fazer mais perguntas. Mas esse desprendido de riqueza, eu preciso entender, é um desprendimento bom ou é um desprendimento do que traz uma sensação de Jesus é, não quer que eu tenha riquezas, entende? Eu preciso entender um pouco mais. Aí eu vou fazendo perguntas, porque eu preciso ir lá dentro, descobrir qual é a crença que está lá. Porque quando eu falo assim, Jesus desprende de riqueza, isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Realmente Jesus é desprendido de riqueza. Lógico, Jesus não está nem aí para riqueza material. Mas isso não quer dizer que ele não tenha acesso. Porque nós temos a visão de Jesus pobre, tá? Porque foi criada essa visão de Jesus pobre para nós. Mas se você for parar para pensar, ele alimentou 6.000 pessoas com Pai, te dou graças. Quem é pobre não consegue fazer isso, gente. Quando ele precisou de dinheiro para pagar o imposto, o que ele fez? Vai lá na boca do peixe e tira 2 dracmas. Ele não era pobre. Jesus nunca foi pobre. Jesus é extremamente rico. Quando a Bíblia diz que Jesus se fez pobre, quer dizer que, perto da vida que ele vivia no céu, ser humano, ele é pobre. Perto da vida que ele vivia no céu, é pobreza ser ser humano. Entende? Não quer dizer que Jesus de fato foi pobre. Não. Em nenhum momento Jesus passou escassez e necessidade. Pobreza é quem passa privação. Jesus não passou privação em nenhum momento. Muito contrário disso, ele alimentava ele
e alimentava multidões. Ele trazia provisão para todas as pessoas que estavam à volta dele. Tá? Então aí eu preciso entender. Quando você me fala a imagem, eu vou indo para dentro das crenças, ok? Beleza. Imagem de um homem com a provisão nas mãos. Por exemplo, essa aqui do Marcos, olha que maravilha. Imagem de um homem com a provisão nas mãos. Perfeito. Aí eu faria a pergunta do quê? Por que esse homem está com a provisão nas mãos e você não está acessando essa provisão? Ele está com a provisão na mão e você tem acesso a essa provisão, ou ele está com a provisão na mão e você não tem acesso a essa provisão? Aí eu vou mais fundo nessa imagem. Eu vi Senhor de braços abertos me chamando. Show, maravilha. Pessoal, você não tem ideia de como essas imagens revelam suas crenças. Eu lembro de eu fazendo um trabalho desse com uma aluna individual e eu falei assim, ó, Jesus está entrando agora na sala onde você está. E eu nem lembro agora qual foi a aluna, tá? Se você tiver aí, eu não vou citar seu nome, tá? Mas eu nem lembro qual das alunas que foi. Mas ela não conseguia ver Jesus saindo do outro lado da sala e vindo até ela. Toda vez que eu perguntava, onde está Jesus? Está do outro lado da sala. Tá. Ele vai vir até você agora. Aí eu perguntei agora onde ele tá. Ela tá do outro lado da sala. Ele não vem perto de mim. Quando ela me mostra isso, eu falo, existe crença ali. Eu preciso trabalhar essa crença. Tá, por que que ele não vem? Ah, porque daqui a pouco surge um fator. Ah, porque eu ainda não me sinto digna de ter ele perto. Pum, descobri a crença, entende? Então, as imagens que estão no seu coração, elas revelam a sua mentalidade. Olha o que o Marcos falou. Provisão nas mãos e eu parado, limitado. Ele viu um homem com provisão nas mãos e eu parado, como ele não consegue pegar essas provisões de dentro da mão de Deus. Isso revela muita coisa. E agora eu vou voltar para o assunto do Jardim do Éden. Então, o primeiro ponto do Jardim do Éden, pessoal, que agora eu tô com a minha tela compartilhando ou eu tô sem tela? O meu slide ainda tá aí? Eu não sei, porque o meu slide fica do outro lado, eu não vejo a imagem que vocês estão vendo, tá? Beleza. Então, o Jardim do Éden, o que que ele representa? Ele representa, para mim, abundância. A palavra, da mesma forma que a palavra da terra prometida. Por quê? Deus falou assim, ó, eu vou colocar vocês numa terra que emana leite e mel. O que que é isso? Uma terra que produz leite e mel em abundância, ou seja, uma terra abundante. Deus fala assim, ó, eu vou mandar chuva na hora certa. A terra vai sugar a chuva e vai dar plantação com provisão, com abundância na hora certa. Abundância. Então, por que o Jardim do Éden está aqui? Porque ele representa o propósito de Deus quando ele nos criou. Quando Deus criou o homem, ele falou: governe, governe. Qual foi um dos princípios que Deus criou o ser humano? Para governar. E antes de Deus liberar o ser humano para governar, sabe o que ele disse? Sabe o que ele fez? Ele os abençoou. A Bíblia está dizendo assim, ó. Deus vos abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se. Pessoal, nós temos ali a chave da prosperidade está aí. Por quê? Nós precisamos voltar na origem da onde Deus criou o ser humano. Você é um ser humano. Logo, Deus criou você para governar, Deus criou você para ser abençoado, Deus criou você para ser fértil e multiplicar. No quê? Em tudo que você colocar as mãos. Tudo. Você sabia que a palavra prosperidade ela não está na Bíblia? Na linguagem original, não. Às vezes você vai encontrar em alguns textos. Mas tem a palavra próspero, mas não tem a palavra prosperidade. Sabe o que diz a palavra prosperidade? Sabe qual é o significado da palavra prosperidade? A tradução, assim, não tem. Cada um tem uma tradução. Eu vi umas traduções muito boas do Marçal, eu vi uma tradução muito boas de outros, do próprio Ryan, do próprio parceiro meu que é o Denis. Eu nem lembro da onde é essa frase, mas todos querem dizer a mesma coisa. A tradução de prosperidade é a ordem natural das coisas. Tudo cresce e tudo existe para prosperar. Então, por exemplo, se uma árvore foi plantada, ela foi plantada para quê? Para prosperar, crescer, se tornar grande e dar frutos, prosperidade. Um filho foi feito para prosperar. Uma empresa foi feita para prosperar.
Uma família foi criada para prosperar. Qualquer projeto que você cria, você não cria esse projeto para paralisar, você cria ele para crescer, logo prosperar. Então, prosperar é a progressão natural quando as coisas estão fluindo. Quando as coisas estão na ordem natural dela, sempre está crescendo. Sempre está crescendo. Se algo para de crescer, vamos pensar no seguinte: você criou uma criança, você fez um filho, e o seu filho está com 1 ano de idade. Aí, de repente, ele faz 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses. E no 1 ano e 6 meses, ele está no mesmo tamanho que ele tinha 1 ano. O que que você vai fazer? Você vai levar no médico. Por quê? Porque não está seguindo a ordem natural das coisas. Você vai procurar saber o que está acontecendo. Tem algo de errado, certo? É isso. Só que para algumas outras coisas a gente se conformou. Ah, minha vida espiritual parou. Frio. Ah, beleza, tá tudo tranquilo. Minha vida financeira parou. Ah, beleza, tá tudo tranquilo. E eu me conformo quando as coisas não estão andando na ordem natural das coisas, que é prosperar. Agora vamos para a segunda imagem. Essa segunda imagem representa o pecado. A pobreza entrou no mundo com o pecado. Antes do pecado não existia pobreza. Antes do pecado não existia escassez. Antes do pecado não existia necessidade. O que Deus disse para o homem quando ele pecou? A partir de agora, você vai comer o seu pão com o suor do teu rosto. A partir de agora, a terra não vai produzir livremente para você. Você vai precisar trabalhar constantemente e suar para pegar a tua provisão. E a partir daquele momento foi onde começou a haver a pobreza. Não existia pobreza antes disso. Logo, a pobreza é resultado do pecado. Da mesma forma que a morte, da mesma forma que a doença. A doença não existia antes do pecado. A morte não existia antes do pecado. Tudo isso entrou no mundo com o pecado, derivado do pecado. Então aqui já vale outra coisa importante para eu pensar que eu não devo aceitar e me conformar com escassez e limitação, sendo que isso é derivado do pecado. Eu não estou dizendo, pessoal, que todos vocês têm que lutar para ficar rico. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que você não deve se conformar com escassez e limitação. Alguns vão viver muito bem, sei lá, com 2.000 reais, 3.000 reais, 5.000 reais. Eu consigo pagar minhas contas, consigo viver bem, consigo viver uma vida tranquila. Para mim isso é prosperidade, para mim isso tá bom. Show, maravilha. Outros não, outros vão querer faturar muito mais, 10, 50 mil. Outros vão querer ter mais saúde, ter mais roupa, ter mais casas. Não, eu não, para cada um existe um nível do que eles consideram uma vida próspera financeiramente. Eu estou falando de finanças, tá? Prosperidade não envolve só finanças, mas eu estou falando de finanças hoje. O que eu estou dizendo é que você não pode faltar dinheiro para dar comida para seus filhos, faltar dinheiro para pagar as contas e você se conformar com isso. Aí você não pode. Não é o desejo de Deus para sua vida. E nem é Deus que está tocando no seu dinheiro, tocando nas suas finanças para te testar. Isso é parafernália religiosa. Ah, Deus tocou nas minhas finanças para provar o meu caráter. Para, isso é idiotice. O que tocou nas suas finanças é a sua ignorância sobre o assunto ser dinheiro. Sua inabilidade de fazer mais dinheiro. É isso. Eu preciso ser duro com você para te tirar no lugar de vítima. Tá? Beleza. O pecado entrou no mundo, logo entrou a pobreza, a escassez e a limitação. E nós vemos que até antes da cruz, Deus criou uma forma de se relacionar com aquele povo que era a famosa velha aliança, certo? Já falo bastante dessa velha aliança. E na velha aliança, Deuteronômio 28, eu vou precisar abrir com vocês, porque senão vai ficar só nas minhas palavras. E, mano, ficar só nas minhas palavras é ruim. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Beleza, vamos lá. Ó. Aqui se resume muito a lei, quando Deus fala sobre bênção e maldição.
Aqui é o capítulo da bênção e da maldição. Eu vou ler na linguagem NVI, tá? Nova Versão Internacional. É uma linguagem não tão atual como a linguagem de hoje, mas também não é tão complexa, fácil de entender. Olha o que Deus disse para o seu povo. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Base, reconhecimento. Ó, presta atenção, nós precisamos definir tudo que Deus vai falar aqui, a gente precisa colocar um título contextualizando para o dia de hoje. Promessas de Deus para o seu povo, tá? Primeira promessa, exaltação e reconhecimento. Capítulo 2: todas as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. Ó que louco, as bênçãos virão, não é vocês vão atrás dela. As bênçãos virão e os acompanharão. Versículo 3: vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Ou seja, em tudo que vocês for colocarem a mão e sempre onde tiverem, a bênção de Deus estará sobre vocês. Os filhos dos seus ventres serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros, e os cordeiros, e os seus rebanhos. Aqui está falando totalmente de provisão financeira e material, dinheiro, tá? Se a terra está sendo abençoada, logo ela vai prover alimento, logo ela vai prover dinheiro, porque eles viviam da terra, ok? A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. Naquela época, aquele povo tinha inimigos. Então, ninguém poderá resistir vocês. No caso de nós não temos mais inimigos, certo? Um povo inimigo nosso. Só que o que nós podemos trazer isso? Ó, ninguém vai resistir você, porque vocês têm a bênção. Se alguém vir contra você, ele não vai resistir você. Versículo 8: o Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e tudo que suas mãos fizerem. Celeiros. Nós podemos traduzir celeiro como conta bancária de forma natural para o dia de hoje. Deus vai trazer bênção ao seu celeiro e tudo que vocês colocarem à mão vai prosperar. E aqui vai até o versículo 13, tá, pessoal? Senão eu vou ter que ler detalhe por detalhe. Mas eu acho que aqui já ficou claro que. Ah, não, deixa eu só ler esse 12 aqui, ó. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo, para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomará emprestado. Qual é a palavra que define a bênção de Deus no versículo 1 ao 13? Por favor. Manda aí, na sua visão. Se a gente fosse definir tudo que Deus vai fazer com esse povo aqui, que ele falou, ó, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Define em uma palavra. Qual é a promessa de Deus para esse povo? Abundância, exaltação, prosperidade, prosperidade, prosperidade. É isso que Deus está prometendo, riqueza. Ele está prometendo prosperidade e abundância. Prosperidade no sentido real, porque prosperidade é a ordem natural das coisas, lembram? Então, é quando a sua vida espiritual vai bem, as suas finanças vão bem, a sua saúde vai bem, a sua família vai bem. Isso é prosperidade, tá? Ter dinheiro e ter uma família destruída não é prosperidade. Prosperidade é a ordem natural das coisas. É uma promessa de Deus. Se eles fizerem o quê? O que que eles precisavam fazer para ser abençoados e ter prosperidade? O que que eles precisavam? Alguém manda, por favor. O que que eles precisavam fazer? Obedecer, certo? Ó, grava isso, porque é uma chave, tá? Obedecer. Beleza. Vamos ler rapidamente, não vamos ler tudo, porque as maldições são grandes, tá? Mas eu só quero que você avalie comigo. Olha o que Deus fala sobre as maldições, ó. Consequência da desobediência, versículo 15 em diante. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas as maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Agora ele vai descrever as maldições. Presta atenção. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros, e os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo que fizerem. Maldição na terra, no campo, nos filhos, nos animais. O que que isso vai gerar no final? Pense. Versículo 20. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão em tudo que fizerem.
até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram ou ao se esquecerem dele. O Senhor encherá de doenças até bani-los da terra em que vocês estão, entrando para dela tomar posse. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre, inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo, que os infestarão até que morram. O céu sobre sua cabeça será como bronze, ou seja, fechado. O chão debaixo de vocês como ferro. Na sua terra o Senhor transformará chuva em cinza e pó, que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. Não vamos continuar, porque tem muita coisa. Agora fala assim comigo. Fala assim comigo não. Já tô querendo, pensando que eu tô na igreja. Ó, digita aí. Defina em uma palavra todas essas maldições, da mesma forma que você definiu em uma palavra todas as bênçãos. A palavra, a palavra desobediência é o que você vai fazer para ser amaldiçoado. Não é a palavra que define. Eu quero que você defina tudo que Deus disse que vai acontecer com eles. Maldição no corpo, na saúde. Defina essa maldição. Se você pudesse colocar uma palavra para tudo que Deus vai fazer, a minha palavra seria pobreza. Pobreza, pessoal. Resultado, pessoal. Lembra da bênção? O resultado no final era prosperidade, não era? De tudo que eles viveram, qual que era o resultado final? Prosperidade. Castigo é o que Deus liberou sobre eles, mas eu quero saber o resultado do castigo. Qual que era? Eu vou exemplificar aí para vocês, ó. Se o céu fechou e a terra não dá fruto, o que que vai acontecer? Eles não vão ter colheita. Se eles não têm colheita, eles não têm alimento, não têm dinheiro, logo pobreza extrema. Isso, pobreza extrema. Se eles têm doenças no corpo, não tinham médico, o que que geraria? Pobreza. Quantas pessoas que ficaram doentes, logo vem a pobreza. Se a gente for parar para pensar, o final de tudo sempre vai ser escassez e pobreza. O castigo foi resultado da desobediência. E o castigo vai gerar resultado no final do quê? Pobreza. Por que que eu trouxe isso aqui, gente? Para você entender, eu vou falar com todo temor isso, tá? Que a pobreza não é uma bênção de Deus para sua vida. Deus não te escolheu para ser pobre e passar necessidade para testar seu caráter. Por favor, pessoal, não dá para a gente acreditar mais nisso. Passou dessa época. O que Deus deseja para você, e ele diz através do profeta, é: eu tenho para você planos de bem e não de mal. Planos de fazer com que você prospere. Pensa nisso. Se você avaliar ali, Deuteronômio 28, é duro, né? Você ler as maldições, não é duro? Mas avalia para mim, qual que era o desejo do coração de Deus para aquele povo? Era a pobreza ou era a prosperidade? Você precisa ter isso claro. Qual que é o desejo do coração de Deus? Qual que é o desejo do coração de Deus para sua vida? Agora você vai entender aonde a cruz envolve nisso. Tem muita coisa ainda, pessoal, só que não dá para fazer tudo isso numa aula só. Mas vamos lá. Vamos para a cruz, que nós já passamos das 10. Mas todos em algum momento nos tempos atuais desobedeceram. Tem perdão? Certo. A maldição não pode durar para sempre? Boa, cheguei na cruz e a cruz vai responder isso para você, minha querida. Vamos lá. Jesus, ele veio para destruir as obras do diabo. O pecado é uma obra do diabo. O diabo impulsionou e enganou Eva a ponto dela pecar, o ser humano falhar. E a partir do pecado, quando o ser humano pecou, ele deu o governo do mundo ao diabo. Isso aqui é muito importante. O ser humano deu o governo do mundo ao diabo. Ao microfone. O ser humano deu o governo do mundo ao diabo.
E Jesus, quando ele veio à Terra, ó, presta atenção nisso. Isso é muito importante. Eu vou pedir para você ouvir essa parte daqui, o que eu vou falar até daqui o que eu vou falar a partir de agora, ouça em espírito, tá? Em espírito de oração. Quando Jesus veio à Terra, ele obedeceu toda a lei. Toda a lei, nos mínimos detalhes. E alguns pensam que Jesus falhou e pecou na lei, por exemplo, do sábado. Não, ele não falhou, porque se Jesus tivesse falhado na lei, ele teria pecado. Logo, ele não poderia morrer pelo meu pecado e o seu. Aquilo que os homens exigiam dele no sábado era a tradição deles, não era a lei. Jesus cumpriu a lei nos mínimos detalhes. Jesus cumpriu a lei nos mínimos detalhes. Grava isso. Jesus obedeceu toda a lei. E depois que ele obedeceu toda a lei, ele foi para a cruz. E quando ele chegou na cruz, ele disse: Tetelestai, está consumado, acabou, foi concluído, foi finalizado. E ele entregou o seu espírito. E no momento que ele morreu, ele tomou do diabo a chave da morte, a chave do pecado. Logo, ele tomou do diabo a chave da pobreza, a chave da doença. Ele tomou tudo isso do diabo. E quando eu decidi crer em Cristo, quando você decidiu crer em Cristo, logo você está nele. Você está em Cristo. Você foi revestido de Cristo. Você está escondido dentro de Cristo. E agora, me responde: o que era necessário para que você prosperasse, para que a bênção de Deus estivesse sobre você? O que era necessário? Que a gente acabamos de ler em Deuteronômio 28. O que era necessário para que a bênção de Deus estivesse sobre você e você tivesse prosperidade? O que era necessário? O que que você precisa fazer? Obedecer. O que que Jesus fez? Obedeceu. E onde você está? Em Cristo. Você está em Cristo, você é nova criatura. Logo, toda prosperidade que é direito de Jesus é direito seu. Em Gálatas 3,13, a Bíblia nos diz que ele destruiu toda maldição da lei. Por quê? Porque ele obedeceu tudo. Logo, ele cumpriu a lei completa. Quando ele cumpriu a lei completa e morreu, pum, ele sanou toda a maldição. E no momento que você crê em Cristo, você é revestido dele e você entra nele. E ele está em você e você está nele. Logo, nenhuma maldição está sobre você, nenhuma punição está sobre você, a escassez não pode estar sobre você, a pobreza não tem direito sobre você, porque você está em Cristo. Não é mais sobre o que fazemos, não é mais sobre o que você faz, é sobre o que Cristo fez. E Cristo destruiu o poder da pobreza na cruz. Porque o poder da pobreza estava na desobediência e na maldição. Só que hoje, Deus não pune você pelos seus pecados, porque ele se relaciona com você a partir de Cristo. Manda aí no chat o que está passando no seu coração. A escassez é um pecado? Não. A escassez, a Josi mandou uau, a escassez era um resultado da desobediência na velha aliança, certo? E hoje a escassez é o resultado da falta de entendimento. Ela não é um pecado. Ela é o resultado da falta de entendimento. Porque a escassez, ela perde o poder.
na sua vida. Mas, por você não ter esse entendimento, você aceita a escassez. Você aceita a pobreza como se fosse algo natural. Então, se eu não acesso, é como se eu não tivesse enraizado em Cristo de verdade ou por inteiro? Não. Você está enraizado em Cristo, mas você precisa ter a revelação de quem você é. Você só tem parte da revelação. E não só você, eu também só tenho parte da revelação. Paulo diz assim, ó, que Deus abra os olhos do coração de vocês para que vocês saibam a esperança que vocês já têm em Cristo. Você não tem que ter mais nada, você precisa ter revelação de do que você já tem e do que você já é. Maravilhoso saber disso. Ademir, tudo que eu preciso está em Cristo. Tudo que você precisa está em Cristo. É isso. Cristo é o suficiente. Não divida Cristo e o dinheiro e a prosperidade. Em Cristo está tudo, está toda a provisão, tudo. E como faz para ter revelação? Maravilha. Caiu por terra agora toda punição ou maldição, seja por Deus ou por homens que acreditavam existir. Show! É isso. No momento que você crê, você destrói o poder da maldição sobre sua vida. Pum, acabou. Não vem com essa palhaçada de maldição hereditária. Isso acabou em Cristo. Acabou em Cristo. É claro que você precisa declarar isso sobre sua vida. Declara. Se você ouviu muitas coisas, você é assim porque sua mãe é assim, tem uma maldição hereditária, tem um demônio que segue a família. Se você creu nisso, logo você vai viver. Mas você declara que Cristo destruiu o poder da pobreza, da escassez, da doença, do pecado, do alcoolismo, da prostituição. Você declara sobre sua família e sobre sua vida, você destrói. Porque em Cristo destruiu toda a maldição. E como faz para ter a revelação? Aí eu preciso ir mais fundo em outra aula. Eu posso dar só uma base para você. Você precisa buscar a Deus em prol da revelação. Fala assim, Deus, eu aprendi. Primeiro, você precisa reassistir essa aula várias vezes. É isso, uma das coisas que vou falar uma coisa para vocês. Vocês precisam, quem não tem ainda, você precisa ter o curso A Transição. Por quê? Tudo isso eu ensino lá. Para quem já é meu aluno, às vezes eu falei de uma forma hoje que você fala, uau, eu entendi de uma forma diferente. Mas o curso A Transição, você vai precisar reassistir, assistir, reassistir, assistir, reassistir, assistir. A sua mentalidade, ela é educada por repetição. O que que acontece com as pessoas? Elas ouviram a vida inteira que elas são pecadoras, miseráveis, pobres, cego, nu. Beleza. Aí quando você quer aprender algo novo, você ouve uma vez só. Você foi educado por repetição. Toda crença limitante que você tem foi por repetição. O que que você precisa fazer? Repetição de coisas boas, da verdade de Deus. Você precisa da repetição, 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 repetição. Vários alunos meus terminaram o curso e falaram assim: o que eu faço agora? Agora começa de novo. É isso. Eu fiz isso com tanta coisa na minha vida. Eu tinha áudios de mudança de mentalidade, que nem era, né, eu nem tinha ainda a revelação da nova aliança, de Jesus. Era áudios de mudança de mentalidade para mudar de mentalidade de escassez para riqueza. Eu ouvia o mesmo áudio todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Quando você fala isso para alguém que quer mudar, ela pensa, eu vou fazer isso a partir de amanhã. Quando você fala isso para alguém que é passivo, ele fala, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Repetição, gente, repetição, repetição. Nós somos limitadores das nossas bênçãos, perfeito. E também somos os propagadores dela. Josi falou, e os opositores e opressores, vencemos em Cristo? De quem você está falando? Opositores e opressores, me dá um exemplo. Enzo, maravilhoso. Rafael, é verdade, preciso de repetição. Repetição, pessoal, repetição. Ó, então vai lá. Você precisa. Quem aqui não é aluno do curso da transição, você precisa comprar o curso. Se você quer entender essa parada a fundo de mentalidade, porque eu falei de prosperidade hoje, certo? Falei de prosperidade, certo? Só que em Cristo tá a resposta para todas as coisas, não é só para prosperidade. Para todas as coisas. Todas as coisas a resposta é Jesus. Todas as coisas. Você precisa ter a mentalidade de filho. E agora, cara, essa aula vai ficar um pouquinho longa, mas é uma parada que é necessário. E eu gosto de falar desse assunto, porque é um assunto muito evitado pelos cristãos. Eu vou contar algumas experiências minhas para você entender que prosperidade não é simplesmente
Você só é próspero quando você tá com a conta cheia. Não, tá? Ó, vou contar algum exemplo para você. Quando eu, quando eu fui casar, a minha esposa e eu tinha um sonho de casar no Monte Castelo, para quem é de São Paulo e possa conhecer o Monte Castelo. Putz, é um lugar muito maravilhoso. Só que a festa era R$ 66.000, só o lugar, só o lugar. E eu trabalhava com vendas, não é CLT, empreendedor, mas no início ganhava coisa de R$ 1.000, R$ 1.500. E eu não vou falar, nessa época eu não tinha muita fé não, tá? Eu fui no lugar, visitei o lugar. Olha o microfone. Eu visitei o lugar e na hora eu fiquei assim, ó, pensando, tipo, essa mulher falou, e aí, moço, você vai querer fechar? Mano, não tinha nem, né? Eu ganhava R$ 1.000 por mês, gente. R$ 1.000, 1.200, vendendo perfume, tá? Não é salário, não. Era vendendo perfume. E eu falei assim, não, pode fechar, moço. Lógico, com o impulsionamento da minha noiva, da Maiara, até com os meus pais estavam juntos nesse dia. Eu falei, não, fecha aí, moço. Aí eu fechei de que forma, pessoal? Presta atenção. Eu fechei de que forma? 4 vezes de 1.500, foi em novembro que eu fechei. Novembro, dezembro, janeiro e fevereiro eu ia pagar 4 vezes de 1.500. Depois ia passar para 6.000 por mês. Só disso, só disso. Tá? Só para pagar até o final, porque era novembro, eu ia casar no dezembro do outro ano. Então tinha que fechar no ano. Eu falei, moça, vai, faz o negócio aí acontecer, assina isso daí. Vamos, sei lá como que eu vou pagar essa parada. Entende uma coisa? Quando você tem fé, você não vai viver pela sua condição. Grava isso. Você não pode viver pela sua condição. Ah, Abner, mas isso, fazer as coisas sem saber se vai ter dinheiro não é irresponsabilidade? A fé vai soar como irresponsabilidade muitas vezes. Para muitas pessoas que estão à sua volta. O que eu fiz? Eu assinei a parada. Consegui pagar os 4 vezes de 1.500, forcei e paguei. Chegou o mês dos 6.000. Eu trabalhava com marketing multinível. Muitos de vocês conhecem. Trabalhava na Rinode. Eu trabalhava com rede, com venda de perfume, vendia perfume na rua e tal. E trabalhava com rede, construindo rede. E não é pirâmide, tá, gente? Então, é pirâmide, não é pirâmide. É uma empresa séria, tá viva até hoje. Eu vivi muitas coisas boas lá. Quando chegou fevereiro, né, março eu teria que pagar 6.000 por mês. Quando chegou fevereiro, eu bati diamante na Rinode, a graduação de diamante. E eu passei a ganhar 7.500, 8.000, 9.000, 11.000 a partir de março do mês que eu tinha que pagar. É absurdo. E aí foi 11.000, 5.000. Aí chegou no final do ano, quando ia terminar em novembro, porque eu casei dia 2 de dezembro. Quando eu tava chegando perto do meu casamento, minha rede, tudo que eu construí na Rinode começou a cair, 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 cair. Aí ferrou, eu tenho que pagar o final e tal. Aí, de repente, minha esposa foi mandada embora. Ela pediu para sair, mas os caras mandaram ela embora. Aí veio o dinheiro dela, conseguimos pagar a última parcela. E casei totalmente quitado, nunca num casamento. Cara, esse casamento, toda vez que eu lembro, ele me faz, tipo, voar de experiência com Deus. Eu falei um exemplo. Eu tinha mó. Você acha? Parece, né? O cara foi, assina aí que Deus vai prover. Não era assim, não, filho. Gelando, mão tremendo. Como que eu vou pagar isso? Eu não faço ideia. Mas sabe uma coisa que precisa acontecer? Primeiro você decide. Você decide. Não é assim, tenho dinheiro na conta. Ah, eu tenho dinheiro na conta, então agora dá pra fazer. Você não precisa de fé, então, você tem dinheiro na conta. No início, Abner, você está dizendo o quê? Que a vida inteira vai ser assim? Não, você tem que sair desse nível um momento. Um momento você vai ter que chegar num nível onde você tem dinheiro, lógico. Mas, no começo, você precisa tomar decisões. Outra situação que eu vivi. Isso para você que pensa em fazer mentoria comigo. Eu estava assistindo um curso e eu estava com um aluguel atrasado. 2020 ou 21. Eu estava com o aluguel atrasado, o aluguel era R$ 2.100. Estava com o aluguel atrasado e eu estava assistindo um evento. E eu precisava aprender aquelas informações que tinha naquele evento. Aí os caras abriram, olha que loucura, tá? Os caras abriram uma oportunidade para uma mentoria. Sabe quanto que era a mentoria? 8.000 por mês, tá? Não era 8.000 uma vez, não. Era 8.000 por mês. E eu estava atrasado com um aluguel de 2.000. Eu cheguei para Deus assim,
no meu silêncio, eu tava no meu escritório sozinho assistindo o evento. Eu cheguei para Deus e falei assim: Deus, eu quero fazer esse evento. Eu quero fazer essa mentoria. E eu decido fazer essa mentoria. Só me mostre como. Isso aqui, esse dia, minha chave virou de um nível. Por quê? Deus não pode se mover enquanto você não decide. Que a indecisão revela incredulidade, certo? Aí o que eu fiz? Deus, por favor, me mostre como. Quando eu falei me mostre como, Deus me lembrou de um dinheiro. Sabe aquele dinheiro que você vai guardando merrequinha por merrequinha, merrequinha por merrequinha, e você ajunta um valor? Tipo 5 mil, 6 mil. Eu conseguia juntar na época. Na verdade, assim, pegamos um empréstimo, eu e minha esposa, uns anos atrás desse dia, e nós conseguimos colocar num lugar lá para deixar o dinheiro rendendo alguma coisa. O dinheiro ia render um pouquinho a mais que o empréstimo. Aí eu pagava o empréstimo e ficava com o restante. Mas eu nem lembrava desse dinheiro, porque eu não conseguia usar esse dinheiro. Era mais ou menos 12 mil. Quando eu falei, Deus, me mostre como. Deus me lembrou desse dinheiro. Na hora veio assim, ó. O dinheiro tá lá. Você tem dinheiro para a primeira parcela. Mano, gelei o coração. Por quê? Eu não tinha dinheiro para as próximas. E eu cheguei para minha esposa e falei, ó, eu estava ali assistindo um evento, eu falei isso para Deus e Deus falou para tirar aquele dinheiro que a gente tá lá. Ela falou, faz. Você tem certeza que foi Deus que falou? Tem, então faz. Liguei pra pessoa, consegui pegar o dinheiro, paguei 8 mil reais no primeiro mês de mentoria. Até gravei um vídeo com ela. Falei assim, mano, como que vai ser os próximos? Eu não faço ideia. Eu tinha que pagar 8 mil por mês. Passou o próximo. O próximo mês chegou. Na data que eu ia pagar a mentoria, eu não tinha o dinheiro. E, de novo, não tinha o dinheiro do aluguel, né? Não tinha dinheiro de nada. Aí o que aconteceu? Eu fiquei. Nessa época foi quando eu estava aprendendo. Tipo assim, eu tinha acabado de aprender a nova aliança e estava mudando a mentalidade. Isso que eu estou ensinando para vocês agora. Aí o que eu fazia todos os dias, pessoal? Pai, eu agradeço pela provisão. Pai, eu agradeço pela provisão. Todos os dias. Pai, eu agradeço pela provisão. Eu lembro que era um domingo. Domingo, assim, eu tava conversando, eu, minha esposa e meu cunhado. E aí ele, mano, como que tá, mano? Eu tenho que pagar a mentoria até amanhã, senão vai fechar. E eu tenho que pagar o aluguel. Mas alguma coisa vai acontecer. Eu não sei o que, mas vai acontecer. E eu ficava todo dia, pai, agradeço pela provisão. Esse dia foi muito absurdo, gente, porque numa segunda-feira de manhã eu recebi duas ofertas. Oferta mesmo, pessoa que falou assim, eu senti de ofertar na sua vida. Duas ofertas. Sabe qual que é o valor? 70 mil reais. Mano, eu nunca tinha recebido esse valor. Na verdade, eu nunca tinha tido esse valor na minha conta. Nunca. Nunca. Mano, foi um bagulho muito louco, muito absurdo. Eu fiquei, tipo assim, eu e minha esposa ficamos assim, sabe quando você fica de boca aberta? Você fala assim, mano, o que que tá acontecendo? E Deus comunicou ao meu coração e falou assim: você se arriscou, entende? Você se arriscou. E eu vou te contar a última experiência, que envolve uma experiência boa e outra de uma pressão absurda, que foi aonde eu estou morando aqui agora. Eu visualizo todos os dias. Sabe isso que eu faço com vocês aí, que eu fiz com vocês hoje? Todos os dias eu fecho meus olhos, vou para dentro de mim e vou visitar a terra, tá? O que é visitar a terra? É ir para aquilo que eu desejo, que Deus já falou sobre minha vida, eu vejo isso manifesto. E uma das coisas que eu vi, eu tinha um sonho de morar numa casa de condomínio, com tudo verde, com, enfim, condomínio fechado, com segurança grande. Eu tinha um sonho disso e eu morava num apartamento pequeno. E eu declarava e visualizava isso todo dia. Um dia, minha esposa começou a sonhar com casa. Ela começou a sonhar com casa, começou a sonhar com casa, começou a sonhar com casa. E ela estava grávida já. Naquela fase daquela oração que eu contei para vocês no início. E ela sonha com casa, sonha com casa. Aí um dia eu fiz um evento presencial e eu fiz uma live com o Denis Apolinário, que é meu amigo até amigo próximo e mentor. Eu fiz uma live com o Denis e eu tava falando, a gente tava falando de cruz, falando de cruz. Aí ele tava falando de provisão e tal, e eu falei pra ele, mano, eu já acessei muitas coisas através da cruz. Vitória sobre o pecado, vivo totalmente do meu chamado, tenho intimidade com Deus, não vivo mais de culpa, mas a provisão e a prosperidade eu ainda tô no processo. Aí ele falou assim pra mim, mano, eu entrei na riqueza. Quando eu entrei na riqueza, foi um dia que Deus me fez comprar uma casa de 1,5 milhão com 40 mil de dívida. Na hora que ele falou aquilo, aí eu já logo, né? Bum, abri os olhos e falei, vamos ver o que ele vai falar. Aí ele contou o testemunho. Essa live tá lá no YouTube e no Instagram. Ele contou o testemunho de como aconteceu na vida dele, brevemente. Quando ele contou o testemunho da mudança de casa dele, o Espírito Santo testificou no meu coração que ele queria fazer algo. E aquele dia era uma terça-feira e eu já estava marcado de ir tomar um café na casa dele. Primeira vez que eu ia ver ele pessoalmente.
E aí eu terminei a live e falei pra minha esposa, eu falei, mano, tem alguma coisa que Deus vai fazer nesse dia, tem alguma coisa que Deus vai fazer, tem alguma coisa que Deus vai fazer com casa. Aí viemos, nem sabia que ele morava aqui. Aí viemos na casa dele, condomínio fechado, verde e tal. Pá, entramos na casa dele, sentamos, conversamos por 5 horas. Isso era 18 de março de 2023. Aí, no dia 18 de março, terminei uma conversa e fui pra casa. Nesse dia o carro quebrou, voltamos pra casa de guincho, mano, muito engraçado. Você vai pra um lugar de prosperidade, você volta pra casa de guincho, bagulho tudo quebrado, mulher grávida, uma coisa louca. Aí chegou, isso foi 18 de março. Dia 20 de março, 2 dias depois, na segunda-feira, o proprietário do nosso apartamento pediu a casa. Nós estávamos morando lá há 8 meses. Mulher grávida de 6 meses. Mano, na hora que a mulher pediu a casa, eu conversei com ela, não contei pra Mayara de cara, conversei com a minha corretora, e a minha corretora era muito amiga minha, ela falou, ah, Abner, não, ela quer voltar pra casa dela, não deu certo, o que que eu faço? Eu falei, não, tudo bem, vou conversar com a Mayara. Eu cheguei pra Mayara e falei assim, amor, tem uma notícia, pode ser boa, pode ser ruim, vai depender de como você vai receber. Aí eu falei assim, ó, a mulher pediu o apartamento. Ela falou, tá bom, Deus vai nos levar pra um lugar. Aí naquele dia, o que que eu fiz, gente? Deus começou a falar de casa. Eu vim pra cá e eu saí daqui, que é aqui que o Denis mora, né? Eu vim pra cá, eu falei, mano, Deus quer fazer alguma coisa, mano. E é naquele lugar lá. Só que, mano, é muito fora da realidade. Aí eu cheguei pra Deus e falei assim, Deus, pra eu tomar essa postura vai exigir muita fé e muito risco. Então fala comigo em sonho, se for pra eu fazer isso. Eu dormi, eu sonhei, não vou ficar contando sonho, detalhe, senão vai ficar muito longo. Eu dormi e eu sonhei. Aparecia uma pessoa no sonho, que não vou citar o nome, uma pessoa famosa, e falava assim: eu vou comprar essa casa pra você. Só que eu sei que aquela pessoa representava Deus, né? E depois eu ando com essa pessoa e ela tá com a equipe dela e ela fala assim: quando eu prometer algo pra você, haja como se já fosse. Foi essas duas frases no sonho. Eu vou comprar a casa pra você e é, quando eu te prometer algo, haja como se já fosse. Eu acordei. Na hora que eu acordei, eu falei: amor, vamos pra lá. Começamos a visitar a casa aqui para comprar, gente. É um absurdo. Os dois nomes sujo, condomínio de luxo. Os dois nomes sujos, é absurdo. Começamos a visitar, nada dava certo, nunca dava certo, porque não tinha como dar certo mesmo. E aí a Mayara falou assim para mim: amor, por que que a gente não entra como aluguel e depois de a gente pisou na terra, a gente compra? E aí fomos atrás, tal. Enfim, coisas absurdas aconteceram no meio do processo e eu estou morando aqui há um ano. Saí de um apartamento de 76 metros quadrados para um condomínio de luxo. Mano, como que ia fazer isso? Eu vendi carro para dar de calção para entrar e nem sabia como ia ter carro, com a mulher grávida. Nós entramos aqui, aí conseguimos alugar um carro por assinatura. A nossa despesa aumentou em 5 vezes. Imagina, você vai de conta, sua despesa é 5 mil, ela vai para. Não, 5 vezes não, exagerei. 4 vezes. Como que vai pagar? Mano, eu não sei. Deus falou que vai para lá, eu vou para lá. E isso aconteceu. E aí eu vou contar, dentro dessa aconteceu uma muito pesada. O que que aconteceu? No meio do processo do ano passado, e é a primeira vez que eu vou abrir isso aqui agora, tá? Então, no meio do processo do ano passado para esse ano, eu tive um atrofiamento de mentalidade e fiquei passivo perante uma situação que eu vivi financeira. Presta atenção nisso, hein? Eu fiquei passivo perante uma situação que eu vivi financeira. Não, Deus vai prover, vai acontecer e tal, tal, tal. Mas era mais passividade do que fé. Depois que eu fui perceber isso. Sabe o que que aconteceu? Vou contar algo bem pesado para vocês, tá? Nós atrasamos 3 aluguéis, 3 contas de luz e estávamos perto de ser despejados. No começo desse ano, tá? E eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Sabe quando você passa uma pressão de tudo quanto é lado, você não entende o que está acontecendo. Você não entende, você fala, mano, o que está acontecendo? Meu Deus, eu te ouvi e começa aquela situação de passividade. Presta atenção nisso aqui, é muito importante. Quando você tem a mentalidade de escravo ainda e algumas coisas, você se coloca como vítima e passiva. Você fala assim, Deus, o que está acontecendo? Eu ouvi sua palavra, eu fiz o que tu mandou, e eu estou passando por isso, tu vai ter que fazer alguma coisa. E só que eu estava passivo pela situação. Eu não estava me movimentando no mundo físico. Eu só estava me movimentando no mundo espiritual. Eu estava declarando, não, mas eu não estava me movimentando. Sabe, tipo assim, peraí.
Vamos sentar aqui e vamos ver como resolver essa situação. O que que eu preciso fazer para resolver a situação? Deus, fala. Não, não tava. Eu tava assim, Deus, faz, manda a provisão aí, que eu sei que tá aí, manda a provisão. Aí o que aconteceu? Um dia Deus me deu um sonho. E nesse sonho, eu estava cuidando de um menino que não era meu. De repente, eu tava na minha casa com um menino que não era meu, como se estivesse num parquinho, eu tivesse encontrado uma criança, fui para casa, guardei até apareceu o pai. E aí aparecia um homem e falava assim eu sou o avô desse menino. E aí eu dava o menino pro homem e o homem, na hora que eu dava o menino pro homem, ele se transformava, a cara dele como se fosse num demônio e corria com o menino. Eu falei, mano, o que que significa esse sonho e tal? Eu demorei um mês para entender. E aí, num dia, eu e minha esposa chorando, nós falamos assim para Deus, Deus, eu não tô apegado a nada não. Não tô apegado a essa casa, não tô apegado a nada. Se eu me apeguei, eu entrego, eu rendo isso aqui pro Senhor. No outro dia, Deus me revelou o sonho. Ele falou que esse menino que eu estava cuidando, que não era meu ainda, era a casa. E eu estava entregando a casa, pensando que eu estava entregando a casa pro avô. Lembra que eu estava pensando que estava entregando o menino pro avô? E o menino se transforma? Ele falou assim, ó, quando você orou entregando a casa para mim, eu não pedi casa nenhuma para você. Fui eu que te levei aí. Por que que você está abrindo mão? Naquele momento, pessoal, eu estava sendo roubado em algo que Deus falou que era meu, mas eu estava me tornando passivo perante a situação e as trevas estavam me enganando e estava roubando aquilo que eu havia conquistado. Na hora que Deus falou isso comigo, eu mudei minha postura na hora, pessoal. Mudei minha postura, vou resolver essa situação. Eu comecei a me movimentar no mundo físico e me movimentar no mundo espiritual. E Deus começou a me dar insight, pede ajuda, conversa com as pessoas. E eu comecei a ligar para a pessoa, me dá um conselho, tô passando por isso, me dá um conselho. E aí foi destruindo meu orgulho, porque pedir ajuda, ninguém quer pedir ajuda. Então eu comecei a conversar com pessoas, falar da minha situação, pedir conselho, pedir direção, pedir sabedoria. Na multidão de conselhos, não. É onde há sabedoria. Comecei a conversar com um monte de pessoas e me movimenta. Nessa época, meu irmão me grudou muito do meu lado e falou: Mano, vai, vai, não desiste não, não desiste não, não desiste não. E tinha dia que eu chorava de desespero e o outro dia eu falava: Não, vai dar certo. Um dia eu chorava de desespero, porque se eu tivesse saído daqui, eu tinha que voltar para casa da mãe, com o filho, com uma esposa, com tudo. Situação pesada. Ou seja, pessoal, eu consegui em 15 dias levantar o recurso que no ano inteiro eu não consegui. Eu consegui pagar os 3 aluguéis, as contas, tudo. No último dia que ia vencer o aluguel, eu paguei os 3 aluguéis, paguei as contas, tudo, e algo destruiu dentro de mim toda justificativa para ser pobre, para passar necessidade. Eu falei, eu nunca mais eu passo por isso, e eu entendi, Deus. E eu entendi que esperar em Deus, pessoal, não é esperar parado. Esperar em Deus é ter a expectativa e segurança nele, mas você sempre está se movimentando, pegando direção do céu, fazendo na terra, pegando direção no céu, fazendo na terra. Eu cheguei para Deus no início desse ano, eu falei, esse ano eu termino com 10 canais de rendas. 10 canais de rendas. Nunca mais eu vou ter uma mentalidade pobre. Nunca mais. E eu comecei a perceber no dia a dia quanto eu ainda tinha mentalidade de pobre. Aí sabe o que aconteceu? Hoje, ainda hoje, pessoal, eu vivo em extremo desconforto de mentalidade. Por quê? Deus me mudou para um lugar a qual minha mentalidade não estava pronta. E por que que ele fez isso? Porque que ele queria que eu mudasse. Se você fica no meio onde todo mundo pensa de forma escassa e limitada, logo sua mentalidade vai ser escassa e limitada. Deus me mudou para um lugar onde todo momento eu penso, caraca, eu preciso pensar como empresário. Eu preciso pensar como investidor. Eu não posso pensar de outra forma. E eu, todos os dias que eu olho, que eu convivo com as pessoas que eu convivo aqui, que eu faço o que eu faço, eu estou sendo testado e está sendo arrancada toda a pobreza dentro de mim. Então, pessoal, meus nobres, eu entendo o que é passar pobreza, escassez e necessidade. Eu entendo. No começo desse ano, tinha pessoas que trouxeram compras na minha casa. Senão, eu não comeria.
E eu e minha esposa passar, sei lá, quantos dias comendo arroz, feijão e ovo, às vezes só arroz e feijão. Então, eu sei o que é passar necessidade. Só que assim, isso foi até março. De março para cá, quando eu tomei minha. Não, até março, março, abril, foi até março. De março para cá, minha mente fez assim, ó. O que eu não conseguia pagar do meu aluguel, teve mês que eu fiz 25 mil, 30 mil reais. Eu tô sentindo o coração de abrir, então eu abro para você. Pensa, você não consegue fazer nada. Hoje eu tava voltando de. Não tô numa situação de riqueza e de abundância no sentido como o mundo ensina. Tem dinheiro sobrando para tudo. Não, não tô nessa situação. Mas eu entendi que eu sou rico em Cristo, só que eu entendi que eu preciso tomar posse da terra. Entende? Não é esperar Deus tirar as pessoas. Você tem que ir com a espada e tirar. Só que todos os dias eu acordo e falo assim: eu sou rico, eu sou abençoado, eu sou próspero. Deus, qual é o caminho? Qual é a direção? Eu não aceito escassez, não aceito limitação, não aceito necessidade.